Oi, tudo bem? A OpenAI anunciou uma novidade interessante. Eles estão lançando a versão beta de uma função chamada Tarefas. Com essa novidade, será possível pedir ao ChatGPT para realizar ações no futuro, como configurar lembretes únicos ou tarefas recorrentes, e ele cuidará disso automaticamente. Por exemplo, você pode configurar algo como "Lembre-me de ir malhar às 9h30 todas as manhãs" com uma frase motivacional. O ChatGPT processará sua solicitação em poucos segundos e registrará a tarefa em seu banco de dados. Quando chegar o momento, ele notificará o usuário conforme a demanda solicitada. Analisando mais a fundo a documentação no site oficial, percebemos que essa funcionalidade está disponível, neste primeiro momento, apenas para usuários dos planos Plus, Pro e Team. Por isso, neste vídeo vou te ensinar a criar seu próprio sistema de gerenciamento de tarefas. Tarefas agendadas estão disponíveis no ChatGPT para web, iOS, Android e macOS, com suporte para Windows previsto para o final do primeiro trimestre. Essa funcionalidade permite que o ChatGPT crie e execute tarefas automaticamente em horários específicos ou acionadas pela interface, mesmo com o usuário offline. Notificações push ou e-mails são enviados ao concluir as tarefas. A grande diferença com essa nova funcionalidade é que o chat agora pode entrar em contato com você de forma proativa, sem que você precise acessar o site. Imagine o número de possibilidades que isso abre para novas aplicações e usos. Se você estiver utilizando um dos planos mencionados, clique no ícone do seu perfil e escolha Tarefas no menu suspenso para acessar as tarefas agendadas. Por enquanto, as notificações são enviadas via push e e-mail. No nosso caso, vamos implementar uma abordagem personalizada utilizando o WhatsApp. Agora, vou descer um pouco mais na documentação para te mostrar a seção sobre o cadastro de agendamentos. Vamos estruturar nossa tabela no banco de dados com uma estrutura semelhante à utilizada pela OpenAI. Note que o cadastro é feito em uma tabela chamada Tarefas, que inclui o nome da tarefa, a instrução a ser executada, o período de agendamento e botões para salvar, pausar ou excluir a tarefa. Veja essa limitação das tarefas pela OpenAI. O modelo utilizado será o GPT-4u, e seu uso será restrito à quantidade permitida pelo seu plano. Isso significa que você pode ficar limitado, e além disso só poderá ter até 10 agendamentos ativos inicialmente. No nosso caso, você poderá utilizar qualquer LLM sem restrição de agendamentos. Agora que entendemos a teoria, vamos partir para a prática. Como o WhatsApp é a ferramenta de comunicação mais popular entre os brasileiros, vamos utilizá-lo como interface de usuário. Vamos utilizar o exemplo do ChatGPT citado anteriormente para um caso prático. Criaremos um lembrete diário para ir à academia às 9 horas da manhã, incluindo o envio de uma mensagem motivacional. Nesta empreitada, também utilizaremos a Evolution API como ferramenta para integração com o WhatsApp. Se desejar aprender a instalá-la em seu ambiente, confira o vídeo 23 para um passo a passo completo. Aqui está o nosso primeiro agente, que vamos criar dentro da nossa ferramenta de automação, o agendador. Ele será responsável por interpretar a solicitação do usuário em linguagem natural e armazená-la no banco de dados, na tabela Tarefas que vamos configurar. Por fim, nesta primeira etapa vamos explorar a tabela Tarefas, onde toda a mágica acontece. O agendador armazenará, à medida que o usuário solicitar, os agendamentos de forma estruturada, para que o segundo agente possa buscar essas informações para processamento. Na tabela precisaremos definir o ID, o título, o prompt a ser executado, a expressão cron, que explicarei em seguida, o status do agendamento e a data da próxima execução. Este último campo será um facilitador essencial para a execução eficiente dos nossos agendamentos. Na tabela Tarefas, mencionei a expressão cron. Você sabe o que é? Trata-se de uma sequência padronizada usada para agendar tarefas automatizadas em sistemas. Com ela, é possível definir horários específicos para execução, como minutos, horas, dias, meses e dias da semana. Além disso, ela utiliza alguns operadores especiais para maior flexibilidade. Asterisco representa qualquer valor dentro de um campo. Por exemplo, um asterisco no campo de minutos significa executar a cada minuto. Hífen indica um intervalo de valores. Por exemplo, 1 a 5 no campo de horas significa que a tarefa será executada entre 1 hora e 5 horas. Barra define incrementos dentro de um intervalo. Por exemplo, qualquer valor a cada 15 minutos, no campo de minutos, significa executar a cada 15 minutos.
Esses operadores tornam as expressões cron extremamente versáteis para criar agendamentos personalizados. O agendador será responsável por criar essa expressão cron automaticamente para nós. No entanto, se você tiver curiosidade, pode usar o próprio ChatGPT para gerar uma expressão cron personalizada, ajustada às suas necessidades. Por exemplo, vou criar uma expressão que agende uma tarefa para ser executada toda segunda, quarta e sexta-feira, para que você veja como ela ficaria. O chat retornou a expressão com os dias da semana, representados pelos números 1, 3 e 5, separados por vírgulas. Agora vamos validar essa expressão no site do Crontab Guru novamente para garantir que está tudo correto. Perfeito! A expressão foi gerada corretamente. Deu para entender bem o conceito por cima, não é? Mas não se preocupe, o agente será responsável por gerar essa expressão automaticamente para você. O mais interessante é que agora que você sabe como criar expressões cron, também poderá utilizá-las no nó de gatilho de agendamento nativo do próprio N8N. Um ponto importante. Sempre que o sistema atualizar o campo da expressão cron, também atualizaremos a coluna correspondente à próxima execução. Isso será essencial para facilitar a busca e o processamento dos próximos agendamentos de forma eficiente. Por último, teremos o nosso agente notificador, que será responsável por acessar a tabela de tarefas e verificar se há algum agendamento para ser notificado ao usuário. O processo é simples. Configuraremos um gatilho de agendamento que irá consultar o banco de dados periodicamente, verificando a data da próxima execução. Se essa data for menor ou igual à data e hora atual, o agendamento será processado e a notificação será enviada ao usuário. Sempre que o notificador executar um agendamento, ele também processará a expressão cron para calcular a próxima data e hora de execução. Se com base no cron não houver mais datas válidas para agendamento, a tarefa será marcada como concluída. Se, com base no cron, houver uma nova data de execução, o sistema atualizará o campo da próxima execução. Neste exemplo, como foi configurado para notificar todos os dias, o agendamento não terá fim. Portanto, toda vez que a tarefa for executada, será acrescido um dia na próxima execução. Perfeito. O fluxo está ótimo. Uma vez que o notificador busca a lista de tarefas a serem notificadas, com a ajuda da IA, ele acessa a coluna Prompt e executa a atividade solicitada. Vale destacar que nem sempre é necessário usar IA. No exemplo, pedimos para o modelo de linguagem gerar uma frase motivacional, mas poderia muito bem ser um texto fixo, como vai para a academia, dependendo da necessidade. Estamos baseando este exemplo no clone da funcionalidade Task do ChatGPT, mas também existem outras abordagens possíveis. Por exemplo, seria viável configurar o sistema para executar uma automação de RPA em um horário específico. No entanto, vamos seguir com o exemplo utilizando o prompt do modelo de linguagem para manter o foco e a simplicidade. Ao executar o prompt no horário solicitado, utilizaremos novamente a Evolution API para enviar a notificação ao usuário final diretamente no seu WhatsApp. Resumindo, vamos criar dois agentes. Um para salvar os dados na tabela de tarefas e outro para enviar as notificações ao usuário. A primeira etapa do nosso processo será utilizar o ChatGPT para gerar o script da tabela do banco de dados. No exemplo, utilizarei o Postgre como base, mas você pode optar por outras soluções de armazenamento, como Supabase, Buzzerall, planilhas ou qualquer outra alternativa que atenda às suas necessidades. Para fins didáticos, vou demonstrar o processo com o banco de dados configurado localmente, garantindo que você consiga replicar o exemplo com facilidade no ambiente que preferir. O script gerará a tabela Tarefas com os campos ID, título, prompt, cron, status e data de execução, quando será realizada. Veja só. Em instantes, o ChatGPT realiza todo o trabalho pesado para você. Agora é só copiar o código gerado e colar no seu gerenciador de banco de dados para criar a tabela. Vamos lá? No gerenciador de banco de dados PGAdmin, observe que tem um banco chamado N8N e atualmente não há nenhuma tabela criada nele. Vamos usar o script gerado pelo ChatGPT para criar a tabela Tarefas. No menu Tools, selecione Query Tool. Em seguida, copie o script gerado pelo ChatGPT e cole-o aqui no PGAdmin. Perfeito. Agora, para verificar se tudo foi criado corretamente, vamos executar um comando select para consultar os dados da tabela.
Como era de se esperar, o resultado mostra que a tabela está vazia, já que acabamos de criá-la e ainda não inserimos nenhum dado nela. Agora vamos avançar para o nosso fluxo de automação e criar os dois agentes que mencionamos anteriormente no vídeo, o agendador e o notificador. Primeiro, vamos criar e nomear o fluxo do agendador. Em seguida, aproveitamos para criar também o fluxo do notificador. No fluxo do agendador, como mencionei no início do vídeo, vamos integrar com o WhatsApp. Para isso, utilizaremos um webhook como gatilho, que será configurado posteriormente na Evolution API para receber as solicitações dos usuários. Vamos nomear o endpoint do webhook como agendar task. Em seguida, vamos utilizar o nó mais importante deste fluxo, o AI Agent, que será o nosso agendador. Nele definiremos as regras para o agendamento. Vamos começar vinculando uma LLM ao nosso agente. Eu utilizarei o próprio ChatGPT como modelo de linguagem, mas você pode escolher qualquer outro de sua preferência. Também adicionarei uma memória, para que caso o usuário se esqueça de fornecer alguma informação importante, o agente consiga recuperar o contexto da conversa. Além disso, precisarei criar uma tool para persistir os dados no banco de dados. Para isso, será necessário criar um fluxo separado dedicado à persistência desses dados. Então vamos lá, vamos criar e nomear o novo fluxo de persistência que será chamado de tool salva no banco. Eu sei, você deve ter achado o nome bem criativo da minha parte, certo? Com a nova tool criada, agora podemos retornar ao nosso agente de agendamento e vincular a ferramenta recém-criada. Observe que a tool aparecerá na lista de workflows disponíveis para serem chamados. Vamos selecioná-la. Dessa forma, sempre que o nosso assistente tiver todos os dados necessários para o salvamento, ele invocará automaticamente essa ferramenta. Agora vamos voltar para o fluxo da tool de salvamento de dados no banco. Vamos adicionar um Workflow Input Trigger. Este trigger será a nossa porta de entrada para os dados que a inteligência artificial enviará como parâmetros, incluindo o título, o prompt e o cron. Aqui há um ponto interessante. Nas versões mais recentes, foi incluída a possibilidade de, ao chamar o workflow, já passar parâmetros definidos de forma explícita. Portanto, precisaremos receber como parâmetros o título, o prompt e a expressão cron. É muito simples, basta selecionar a opção Define Using Fields Below e adicionar cada campo, atribuindo o nome correspondente e definindo o tipo de dado que será passado, como uma string, por exemplo. Agora, basta preencher cada campo com cuidado, revisar o tipo de dado e pronto. Tudo ficará perfeitamente configurado. Voltando ao fluxo do agendador de tarefas, note que agora, ao chamar a tool, aparecem os 3 novos campos que precisam ser informados para que a ferramenta seja executada. Ficou excelente assim, muito mais explícito. Para garantir o funcionamento da ferramenta, precisaremos fornecer algumas informações adicionais. Essa tool é responsável por salvar os dados do agendamento no banco de dados. Para que isso aconteça, é obrigatório fornecer o título da tarefa, o prompt a ser executado e a expressão cron. Aqui vai uma dica importante. Capriche na descrição da sua tool. Uma descrição bem escrita evita a necessidade de detalhar sobre ela na descrição do agente. Aproveite para incluir todas as explicações das regras de negócio diretamente na descrição da tool. Por exemplo, no seu agente, você pode configurar algo como: este assistente realizará apenas as atividades definidas na sua tool.
Dessa forma, conforme expliquei antes, ao centralizar as regras de negócio na tool, o sistema se torna muito mais dinâmico. Você pode habilitar ou desabilitar funcionalidades para o agente a qualquer momento, mantendo as regras desacopladas do corpo do agente e isoladas na tool. Esse método deixa tudo mais organizado e flexível. Fica a dica. Outro ponto importante a ser configurado são os 3 campos que precisamos passar como parâmetro. Para isso, utilizaremos a expressão from AI, que nos permite extrair os dados da conversa do usuário com a inteligência artificial e encaminhá-los como parâmetros para a nossa ferramenta. Agora vamos informar os 3 campos, o título, o prompt e o cron, através desse método from AI. Assim, quando a inteligência artificial interagir com o usuário e esses 3 dados estiverem presentes, ela poderá chamar a tool para salvar essas informações no banco de dados, passando os dados por parâmetro via from AI. Vamos concluir e passar para o próximo passo, configurar nosso agente. Para isso, clique no agente e vá até a opção System Message. Preencha com o seguinte texto: você é um assistente de agendamento. Sua tarefa é coletar do usuário o que ele deseja agendar e separar as informações nos campos título, prompt e cron. A expressão cron deve ser calculada, pois o usuário fornecerá a data em linguagem natural. No campo prompt, apenas salve a solicitação do usuário. Em um segundo momento, o prompt será executado por um modelo de linguagem natural. Com base no cron, preencha o campo data próxima a execução com a data correspondente. O System Message é uma mensagem configurada para orientar o agente de IA sobre seu papel e comportamento nas interações. Ele define instruções essenciais para que o agente saiba como agir, o que coletar e como processar informações. No exemplo do prompt que criamos, o System Message instrui o agente a coletar dados como título, prompt e cron e calcular a expressão cron com base na entrada do usuário. Pronto, agora que alimentamos o campo System Message do nosso agente de inteligência artificial, quero testar se os dados estão sendo corretamente passados por parâmetro para a tool salvar as informações. Como configurei um webhook e neste momento não vamos utilizar a API do WhatsApp, vou chumbar as informações diretamente no nosso Node webhook. Assim, conseguiremos realizar os testes e verificar se tudo está funcionando corretamente. Me lembre de ir à academia todos os dias às 9 horas e faça isso com uma frase motivacional para me incentivar. Vamos dar o play e verificar se ele está realmente passando os parâmetros corretamente. Lembrando que ele precisa enviar o título, o prompt e o cron. Ficou quase perfeito. O título veio certo, mas o prompt já foi executado, o que não era o esperado. Eu só quero que o prompt seja salvo para ser executado posteriormente, sem que ele execute ou salve o resultado de imediato. Vou precisar ajustar isso no campo System Message do assistente, forçando-o a salvar o prompt puro para execução em um momento oportuno. Além disso, notei um pequeno erro. Nosso exemplo é para lembrar às 9h30, mas eu acabei colocando 9 horas. Aproveitarei para corrigir isso e garantir que fique conforme o exemplo. A primeira ação a ser tomada é ajustar o System Message. Ao final dessa instrução, vamos garantir que o agente não execute o prompt de imediato, mas sim que ele seja salvo em seu formato original, sem modificações para ser executado em um momento posterior. No campo do prompt, quero que você apenas salve a solicitação do usuário, sem executá-la imediatamente. Em um momento posterior, o prompt será processado e executado por um modelo de linguagem natural. É simples. Basta sermos bem explícitos no nosso prompt para que a IA siga nossas instruções com precisão, pois quanto mais detalhado e específico formos, melhores serão os resultados, evitando que ela tente adivinhar o que queremos. Aproveitei e ajustei o horário da execução para 9h30. Vamos dar play novamente e conferir o que acontece. É isso aí. Trouxemos direitinho o título, o prompt e a expressão cron. Parabéns se você está acompanhando tudo até aqui.
Agora que confirmamos que os dados estão sendo enviados corretamente por parâmetro, é hora de configurarmos o fluxo para salvar essas informações no banco de dados. Vou utilizar o JSON gerado na última execução para criar uma simulação mock dos dados e montar o nosso fluxo. Com os dados simulados prontos para uso, vamos incluir um nó do Postgres, que será responsável pela inserção dos registros no banco de dados. Basta selecionar a opção Insert Rows in a Table e preencher os campos com as informações recebidas por parâmetro. Selecione a tabela Tarefas e conecte cada campo correspondente de forma detalhada. Perceba que, ao escolhermos a opção de inserção, apareceram mais campos do que os 3 que passamos por parâmetro. Isso acontece porque a ferramenta lista todos os campos disponíveis na tabela para preenchimento. No entanto, como alguns desses campos serão preenchidos de forma calculada, não era necessário incluí-los como parâmetros. Agora vamos verificar como os dados ficaram no banco. Deu ruim. A coluna título está com um valor incorreto. Já sei o que aconteceu. É um erro recorrente meu. Esquecer de configurar o campo como uma expressão, deixando um texto fixo no lugar. Agora tive uma ideia. Vou incluir mais uma coluna para a inteligência artificial processar. Quero que ela também me informe a data da próxima execução. Até seria possível fazer isso sem a IA, mas seria um pouco trabalhoso e mais demorado. Para agilizar, como a IA já possui os dados em mãos, vou adicionar esse campo para que ela me entregue de forma pronta a próxima execução, calculada automaticamente com base na expressão cron. Na ferramenta do Agent Agendador, vamos incluir a passagem desse novo parâmetro. O processo é o mesmo que utilizamos para os parâmetros anteriores. A única diferença é que precisaremos dar um refresh para que o campo apareça corretamente. Em seguida, usaremos o método fromI para que a IA calcule a data e a forneça como parâmetro. Também será necessário ajustar o corpo do agente para fornecer a orientação de que ele deve calcular a data da próxima execução. Olha só! A data da próxima execução apareceu corretamente. No entanto, se você observar com mais atenção, vai perceber um problema. A data foi exibida como 2023. Já encontrei a solução. Vou adicionar uma instrução para orientar nossa inteligência artificial corretamente. Para explicar melhor, repare que no final do prompt estou fornecendo a data atual como referência. Isso é importante porque os modelos de linguagem, ao serem treinados com um dia de corte, não conseguem se situar exatamente no dia atual. Para contornar isso, é essencial fornecer a data e hora em que estamos executando a automação. Com essa informação, o modelo consegue projetar as datas a serem agendadas, utilizando o dia atual como base. Agora que realizamos todos os ajustes necessários, vamos dar play novamente para verificar se o agendador irá salvar todos os campos corretamente no banco de dados.
Perfeito! Concluímos com sucesso o nosso primeiro agente que está salvando corretamente os dados no banco, o título, o prompt, a expressão cron e a data da próxima execução. Vou alterar os dados simulados, trocando de 9h30 para 10h30, apenas para testar se a expressão cron será salva corretamente na tabela de tarefas a serem processadas. Vamos fazer o teste na prática. Fantástico! Tudo ficou perfeito. À medida que o usuário for fazendo as solicitações, a expressão cron e a data de execução serão calculadas corretamente. Agora vamos começar a configurar o nosso segundo agente, o notificador. Inicialmente, precisamos configurar um trigger do tipo schedule. Vale destacar a opção da expressão cron, que permite agendar nossas automações com base nela. No entanto, para fins didáticos, vamos deixar a configuração para executar a cada 30 segundos. E o que precisamos fazer agora? De acordo com nosso planejamento, vamos buscar todos os agendamentos cuja data da próxima execução seja anterior à data e hora atuais. Para isso, vamos ajustar a consulta no Postgres, utilizando o comando execute query para passar a query correspondente. Na query, vamos buscar na tabela tarefas todas as tarefas que estão com status pendente e cuja data da próxima execução seja menor ou igual à data e hora atuais. Pronto! A parte mais difícil já foi feita. Conseguimos montar a estrutura de consulta das tarefas pendentes de notificação. Agora falta aquela etapa em que o nosso agente notificador irá buscar o prompt a ser executado no momento em que o agendamento atingir o horário previsto. Vamos ajustar o fluxo para incluir essa operação. Pronto! Acabamos de finalizar o nosso segundo agente, que será responsável por buscar os dados para processamento e executar o prompt no momento adequado. Agora vem o desafio final. Vamos realizar um teste real utilizando o WhatsApp. Vou agendar um oi para mim às 23h43. Espelhei meu WhatsApp para que você possa acompanhar e agora vou fazer a solicitação do agendamento. Agora vamos consultar o banco de dados para verificar se a solicitação foi registrada corretamente na nossa tabela de tarefas. Perfeito! A tarefa foi agendada com sucesso. Agora vamos acompanhar o segundo agente, o notificador. Perceba que ele já está ativo. Vamos monitorar o histórico de execução até o prazo do agendamento. Será que vai funcionar? Quero aproveitar esse tempinho enquanto aguardamos para agradecer de coração por você ter chegado até aqui. Foram quase 30 minutos de muito aprendizado e conhecimento compartilhado, e o fato de você estar acompanhando até o final demonstra o quanto você está comprometido com o seu desenvolvimento profissional. Parabéns por isso! A funcionalidade de agendamento que clonamos do ChatGPT oferece um nível de dinamismo impressionante, permitindo que você agende diversas funcionalidades. O que no ChatGPT pode ser mais limitado, aqui você tem total controle para personalizar e explorar ao máximo. Agora, o resultado do nosso esforço conjunto está prestes a aparecer. Então aproveite esse momento, deixe um like para mostrar que está gostando do conteúdo e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este, cheios de dicas valiosas. Faltam apenas 30 segundos, o suspense está no ar. Será que vai funcionar?
Faça sua aposta. Maravilha! Deu certo. O Oi que agendamos apareceu no momento exato. Parabéns! Agora vamos recapitular o que fizemos. Começamos configurando o agendador e criando os fluxos necessários para salvar e manipular dados no banco. Em seguida, ajustamos a query SQL para buscar as tarefas pendentes e com data de execução programada até o momento atual. Depois, configuramos o agente notificador, garantindo que ele executasse o prompt no horário certo. Por fim, testamos tudo com o WhatsApp. Agendamos uma mensagem, validamos os dados no banco e acompanhamos a execução em tempo real. E o resultado? Perfeito. O Oi foi entregue exatamente na hora. Excelente trabalho e espero que tenha aproveitado todo esse processo. Agora, para o desafio final, quero deixar uma lição de casa para você. Sua tarefa será implementar a funcionalidade de editar, inativar e excluir agendamentos. Isso vai testar ainda mais seus conhecimentos e te dar mais controle sobre as automações. Até a próxima!